Quarta-feira, 8 de julho, você confere no seu Jornal da Rede. Ataque em uma escola de ensino médio na Alemanha deixou diversos feridos. O plenário do Senado aprovou o projeto da lei que cria o Pix Pensão. Quem sonha em estudar música em Guarulhos tem até sexta-feira para se inscrever no processo seletivo do Conservatório Municipal. Alerta para o início da fase vermelha do período de estiagem em São Paulo. Em seu modo economia e seu Tá na Tela. Está no ar o seu jornal. Um ataque em uma escola de ensino médio na Alemanha deixou diversos feridos nesta quarta. Segundo informações da polícia local, 2 pessoas sofreram ferimentos graves e um suspeito de 16 anos foi detido em flagrante. O incidente ocorreu em uma instituição de ensino na cidade de Schongau, no estado de Baviera, mobilizando ali uma grande operação policial. A área foi isolada pelos agentes e as circunstâncias do ataque seguem sob investigação. Agora vamos falar da Argentina. Olha, o presidente de lá, Javier Milei, anunciou que pretende implementar um projeto de lei inspirado no sistema dos Estados Unidos para paralisar o poder executivo caso o Congresso não aprove o orçamento. Segundo o mandatário, o objetivo é impedir que a política ali financie despesas além das capacidades reais do país, impondo uma disciplina fiscal absoluta. Nos Estados Unidos, esse mecanismo entra em vigor automaticamente e obriga a administração pública a suspender todas as atividades e serviços considerados não essenciais. Atualmente, a legislação argentina prorroga o orçamento anterior para evitar a paralisia dos serviços públicos. Já que a gente falou de Estados Unidos, olha, o governo de lá classificou como absurda a avaliação de Itamaraty de que a inclusão do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas possa abrir espaço para uma ação militar no Brasil. Em nota, o Departamento de Estado afirmou que adota medidas com base na própria legislação para defender o povo norte-americano das facções brasileiras que operam em seu território. O risco de uso da força foi citado pelo ministro Mauro Vieira em documento enviado à Câmara dos Deputados. O Brasil se opôs à classificação unilateral por considerar que a medida pode gerar consequências nas áreas financeira, migratória e penal. O senador Flávio Bolsonaro discursou nesta terça em uma audiência pública nos Estados Unidos contra a imposição de novas tarifas comerciais ao Brasil. Olha, o pronunciamento ali realizado em inglês, o parlamentar afirmou que a medida prejudicaria a economia e beneficiaria o governo do presidente Lula, defendendo o adiamento da decisão. A atuação do senador foi independente e não teve relação com Itamaraty. O governo brasileiro já havia apresentado uma resposta formal rejeitando as acusações americanas de práticas comerciais injustas, afirmando que as discussões devem ocorrer em canais técnicos. Vamos ver o que vai dar, né? Bom, agora vamos vir aqui para o nosso país. O plenário do Senado aprovou nesta terça o projeto de lei que cria o Pix Pensão. Já ouvi falar? A proposta automatiza o pagamento mensal da pensão alimentícia diretamente na conta do beneficiário, podendo ser solicitada em qualquer fase do cumprimento da sentença. O texto determina que as instituições financeiras façam as transferências nas datas definidas pela Justiça de forma automática. Caso não haja saldo suficiente na conta do devedor, o sistema poderá realizar a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor em atraso. A lei segue para a sanção da Presidência da República. É igual quando você faz ali aquele empréstimo para descontar na folha, né? Aí já pega e cai de uma vez. Vamos ver, pelo menos não vai gerar mais ali autuações, prisões por pensão alimentícia atrasada. Uma pesquisa do Procon São Paulo revelou que o preço de um mesmo medicamento genérico pode variar mais de 2.400% entre as farmácias da capital paulista. O levantamento compara preços de mais de 70 remédios, revelando exemplos de produtos que custam desde R$ 3,87 até quase R$ 100. Nossa, segundo o órgão, em média, os genéricos são 63% mais baratos que os medicamentos de referência. A recomendação é que o consumidor faça uma ampla pesquisa antes de comprar e verifique se o remédio está disponível gratuitamente em programas sociais. A Prefeitura de São Paulo apresentou nesta terça o Smart Cop, um helicóptero equipado com câmeras de alta precisão e inteligência artificial integrado ao sistema Smart Sampa. Até todo o Alto Tietê pode se beneficiar, dependendo do caso, hein? O equipamento conta com reconhecimento facial, leitura de placas a longas distâncias e sensores térmicos para operações noturnas com alcance de até 40 km. A ferramenta está em fase de testes e vai apoiar operações policiais, monitoramento ambiental e grandes eventos.
O sistema deve voar pelo menos 4 horas diárias, transmitindo imagens em tempo real para as forças de segurança, que olha, que todo mundo se beneficia, hein? Agora vamos falar de um suspeito de furtar a bolsa de uma mulher que foi derrubado por um pedestre com uma rasteira durante a tentativa de fuga no centro de Taubaté. Esse vídeo viralizou nas redes sociais. O homem havia acabado ali de subtrair os pertences da vítima em uma calçada movimentada e tentou correr. Uma testemunha percebeu a movimentação na maior tranquilidade, agindo ali rapidamente para conter o indivíduo, garantindo que ele ficasse retido no local até a chegada das forças de segurança. As viaturas foram acionadas e o suspeito foi encaminhado à delegacia, mas foi de uma tranquilidade, a pessoa foi lá e deu a rasteirinha, depois voltou para a conversa. Olha, ele usou ali, foi raciocínio rápido, né? Bem tranquilo. A concessionária Novo Litoral iniciou nessa quarta o plano operacional especial para o feriado da Revolução Constitucionalista. Mais de 1.100.000 veículos são esperados nas rodovias do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira até a próxima segunda. Você vai viajar? A operação vai contar com reforço de guinchos e ambulâncias, além de monitoramento em tempo real, com pluviômetros na Serra da Mogi Bertioga. Muitas pessoas acabam indo viajar e não fazem aqueles reparos no carro, né? Aquela revisão antes das viagens, fica no meio do trânsito ou ali no acostamento. A concessionária informa que as tarifas do pedágio eletrônico permanecem sem reajuste e oferecem descontos de até 20% para usuários frequentes. Vamos vir para o Alto Tietê? Olha, o desabamento de um muro de obra deixou 2 pessoas mortas no município de Guarulhos, vou contar para vocês. As vítimas são um homem de 58 anos e uma jovem de 20, que foram atingidos pela estrutura que fazia divisa com casas vizinhas. Que dó! A prefeitura afirmou que a parede teria sido abalada pelas intervenções da construção. A Defesa Civil, a Polícia Científica, a Polícia Civil investigam as causas do acidente e devem ouvir os responsáveis pela obra para esclarecer as circunstâncias. Que coisa! Já que a gente está falando de Guarulhos, olha, lá foi realizado nessa terça uma operação para remover o descarte irregular de lixo e entulho em vias das regiões de Cumbica e da Vila Rio. As equipes das administrações regionais recolheram móveis velhos, materiais de construção e restos de vegetação com o apoio de uma retroescavadeira. Os resíduos foram encaminhados para uma destinação correta e a administração municipal reforça que a população pode fazer o descarte regular nas unidades de Ecoponto Joga Tralha. Denúncias de descarte clandestino podem ser feitas pelo telefone da prefeitura. Vamos falar do empresário agora, Vitor Hugo Fabote Delgado, de 31 anos. Ele foi morto a tiros na tarde desta terça em uma empresa de reciclagem no Distrito Industrial de Arujá. Vou contar para vocês direitinho o que aconteceu. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o ex-sócio da vítima, Wanderson de Lima Macedo, que se encontra foragido. A motivação seria um desacordo comercial envolvendo um negócio realizado no Rio de Janeiro. Funcionários ouviram os disparos durante uma conversa entre os dois e encontraram a vítima caída. O caso segue sob investigação. Que coisa! A GCM de Santa Isabel prendeu um homem flagrante por tráfico de drogas e maus tratos a animais no bairro Recanto do Céu. A equipe foi acionada para averiguar uma denúncia e encontrou um cão de raça American Bully gravemente ferido. Durante a ação, os agentes também localizaram porções de crack, cocaína, maconha, além de dinheiro e celular. O caso foi registrado na delegacia de Arujá e o suspeito permaneceu preso. O animal foi recolhido para atendimento veterinário. Agora o foco é Ferraz de Vasconcelos. A GCM de lá prendeu um homem em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. A prisão ocorreu após a central de monitoramento receber uma denúncia de ameaça em uma residência. As equipes do programa Guardiã Maria da Penha foram mobilizadas e detiveram um suspeito que havia invadido o imóvel e apresentava comportamento agressivo. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia e permaneceu preso à disposição da justiça. E um motorista perdeu o controle da direção e caiu com o carro dentro da piscina de um espaço de lazer no bairro Chácara Cuiabá, em Itaquá. Gente, o caso aconteceu no último sábado, quando um cliente tentava estacionar o veículo no imóvel que é alugado para eventos. Acho que não viu a piscina, não é possível. Imagens registradas no local mostraram o veículo parcialmente submerso na água. Segundo o proprietário do espaço, o carro foi retirado horas depois com a ajuda de um guincho e não houve registro de feridos, somente ali os danos materiais mesmo. A Polícia Civil prendeu na madrugada dessa terça 2 suspeitos acusados de matar um homem a tiros na Vila Oliveira, em Mogi.
Segundo o setor de homicídios, a proteção ali à pessoa, o crime ocorreu em junho deste ano e foi motivado por uma discussão banal. Os mandados de prisão foram cumpridos nos bairros Caputera e Quatinga. Os 2 homens foram indiciados por homicídio qualificado consumado e permanecem presos à disposição da Justiça. O morador de Suzano, Alvânio Marcolino da Silva, morreu na manhã desta terça num grave acidente de trânsito na Bahia. A vítima, que era conhecida como Naninho, iria completar 35 anos de idade nessa quarta, hoje, gente. O carro que ele dirigia foi atingido de frente por um caminhão na rodovia BR-101, próximo a Jandaíra. O homem estava no Nordeste a trabalho e o corpo deve ser trasladado aqui para Suzano, onde ocorrerá o velório e sepultamento. E no próximo bloco, quem sonha em estudar música em Guarulhos tem até sexta para se inscrever no processo seletivo do Conservatório Municipal. E mais, alerta para o início da fase vermelha do período de estiagem em São Paulo. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já. E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratícia. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10.000 de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda. Essa tá com bônus de R$25.000 com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência. E dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores taxas de administração aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratícia 350, Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão abriu inscrições para mulheres com fibromialgia interessadas em participar de uma vivência arte-terapêutica. O encontro integrante do projeto Mulheres de Fibra vai acontecer na próxima terça, dia 14 de julho, às 2 horas da tarde, na sede da Subsecretaria no bairro Macedo. A iniciativa visa oferecer acolhimento por meio de técnicas de relaxamento e expressão artística, além de possibilitar a criação de uma rede de apoio entre as participantes. As interessadas devem realizar a inscrição por WhatsApp ou telefone 11 2414 3685. E a você que quer estudar música em Guarulhos, tem até sexta para se inscrever no processo seletivo lá do Conservatório Municipal de Artes. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, tá? Acabou o jornal, vai lá se inscrever então. Estão disponíveis vagas para diversos cursos, tem bandolim, canto, coral, trombone e violão 7 cordas. A formação é profissionalizante com duração de 6 anos e a idade mínima varia de acordo com a modalidade escolhida. Olha, boa sorte para você! As prefeituras do Alto Tietê divulgaram um esquema de abre e fecha para o feriado da Revolução Constitucionalista na quinta. As repartições públicas administrativas param no feriado e na sexta-feira de ponto facultativo, retornando integralmente na segunda. Todos os serviços essenciais, pronto atendimento, GCM, Defesa Civil e coleta de lixo seguem em regime de plantão normal nas cidades. O Poupa Tempo de Arujá e Guararema fecha na quinta e rápido sexta. Em Suzano, o mercado municipal funciona até as 9 horas da noite no feriado e sábado, tá? E os parques Maxef e do Mirante abrem normalmente. Em Guararema, os pontos turísticos e Recanto do Américo permanecem abertos para os visitantes. A Câmara Municipal de Guararema aprovou uma moção de reconhecimento ao primeiro treinão solidário da Polícia Militar. A iniciativa reuniu esporte e solidariedade com arrecadação de donativos para famílias em situação de vulnerabilidade.
A homenagem de autoria do vereador Marcos Brito foi entregue ao treinador Antenor Chagas e aos representantes da 3ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar. Os itens arrecadados foram destinados para as campanhas de inverno no município. Vamos falar agora da saúde em Arujá? Olha, lá foi divulgado o balanço do primeiro semestre com a marca histórica de mais de 87 mil consultas realizadas nas unidades básicas. A rede de urgência e emergência teve grande movimentação, ultrapassando a marca de 113 mil atendimentos no Hospital Municipal, no PAN Barreto e no ProCriança. Na área da prevenção, a cidade realizou mais de 34 ações de vacinação fora dos postos tradicionais, aplicando mais de 24 mil doses contra a gripe. As equipes também realizaram mais de 1.400 visitas domiciliares para pacientes acamados. Vamos falar de Itaquaquecetuba. Olha, lá foi concluída a revitalização das placas de identificação de vias públicas na região central. Tá mais bonitinho por lá, hein? O serviço contemplou ali 37 logradouros, ruas, avenidas, praças, travessas e rodovias. As novas placas foram instaladas em mais de uma esquina para ampliar a visibilidade e orientação. Segundo a Secretaria de lá da Mobilidade Urbana, a próxima etapa do cronograma de implantação deve começar no segundo semestre pelo bairro Vila Virgínia. O projeto Suzano Mais Emprego divulgou nesta semana uma nova relação com 585 vagas de trabalho disponíveis em empresas parceiras do município. A maior parte das oportunidades é destinada a candidatos com ensino médio, mas há opções também para todos os níveis de escolaridade. Entre os cargos com maior número de chances, o destaque é para a função de vendedor, com 125 vagas, seguida por ajudante geral e costureira. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, destacou a importância da atualização constante das vagas para aproximar trabalhadores e empresas. Os interessados devem conferir os requisitos e se candidatar exclusivamente pela internet. Já que a gente está falando de Suzano, o Procon de lá vai disponibilizar uma unidade móvel de atendimento durante a 17ª edição da Festa das Águas, na quinta-feira, no Parque Municipal Max Pfeffer. Os atendimentos se detalham ali das 9 da manhã até as 4 da tarde. A equipe estará no local prontificada para registrar reclamações, fornecer orientações sobre os direitos do consumidor e realizar encaminhamentos. A ação busca aproximar os serviços públicos à população da cidade. Vamos falar de Ipoá? Olha que legal, lá foi assim, a cidade tornou-se a principal e primeira cidade do Alto Tietê a reconhecer oficialmente os auxiliares de creche e de desenvolvimento infantil como integrantes da carreira de professores. O prefeito Saulo Souza sancionou a lei que promove o reenquadramento dos cargos para professor de educação infantil. A medida passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2027, reconhecendo aí a natureza pedagógica das atividades em creches. O projeto de lei foi construído juntamente com estudos técnicos e encontros com a categoria. Muito legal. Já que a gente está falando de professor, olha, um professor de engenharia da Universidade de Mogi alertou que as cidades precisam de maior preparo e resiliência para enfrentar os impactos do fenômeno Super El Niño. Segundo o especialista, os municípios devem investir em drenagem sustentável, contenção nas encostas e monitoramento tecnológico. O engenheiro destaca que eventos climáticos extremos estão mais frequentes e exigem a reavaliação de normas técnicas de construção. O planejamento territorial urbano também é apontado como essencial para evitar ocupações em áreas de risco. Olha só, a Defesa Civil de São Paulo alertou para o início da fase vermelha do período de estiagem, época em que as condições de baixa umidade aumentam o risco de incêndios no estado. Através da operação SP Sem Fogo, os órgãos integrados orientam a população a adotar cuidados para evitar a propagação de queimadas recentes. Entre as principais recomendações estão não utilizar fogo para limpeza de lixo ou rodas, ali podas de árvore, e apagar cigarros corretamente e não soltar balões, que é um crime ambiental, viu? Em caso de emergência ou queimadas irregulares, a população deve fazer denúncia, sim, imediatamente. Já que a gente está falando de meio ambiente, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para baixa umidade relativa do ar durante o feriado prolongado, com previsão de mudança no tempo a partir do final de semana. O tempo seco deve predominar até sexta, com índice de torno ali de 30% no interior. A partir de sábado, uma frente fria avança pelo estado de novo, trazendo aumento da nebulosidade, queda nas temperaturas e previsão de chuva fraca em parte do território paulista. Nas manhãs, há condições para a formação de nevoeiro. Na faixa leste, os motoristas devem redobrar a atenção nas rodovias, principalmente se que vai viajar, hein? Falando na mudança de tempo, vamos ver como é que fica a previsão? Olha, em Suzana, a quinta inicia com céu nublado e tempo frio.
No decorrer do dia, teremos céu claro e elevação das temperaturas. Mínima de 10 graus e máxima de 21. Em Guararema, o cenário se mantém com mínima de 11 e máxima de 22 graus. E no Modo Economia de hoje, o Marcos Diniz traz dicas sobre o novo programa do governo federal Desenrola 2.0. Bora conferir. Oi, eu sou o Marcos Vinícius e está começando o Modo Economia. Olha, o Marcos Diniz hoje vai vir com um tema aí que a gente deu spoiler semana passada, Sim. né? Vai ajudar em muita gente. Desenrola 2.0. Né? A versão aí, Desenrola Turbo agora, continuação, a gente já falou do tema, né? Alguns episódios aí atrás. E você vem atualizar o pessoal, então. Tem dois lados, né? Uhum. Um, que o governo está fazendo isso para poder realmente ajudar as pessoas, para que elas consigam realmente sair um pouco das dívidas e ter mais capacidade de pagamento, para realmente aquecer um pouco mais a economia. E o outro ponto é que, se teve há um tempo atrás o Desenrola, está tendo de novo, é porque as pessoas não melhoraram, né? Tem O endividamento ele só está aumentando, então é um ponto de atenção. A gente tem que aproveitar o benefício e aprender, e não continuar errando, né? Porque se esse benefício continua existindo e precisou, né, dessa versão 2.0, é porque, assim, de verdade não ajudou tanto ali, ou a população não está fazendo a lição de casa que a gente explica aqui, né? Exato, para ter ideia, hoje mais da metade da população tem dívida realmente ativa. Uhum. E dessas dívidas, mais de 70% é cartão de crédito. Vira uma bola de neve, né? Tanto que o Desenrola agora é para dívidas bancárias. Tá. Exatamente para poder fazer com que as pessoas melhorem esse fluxo e poder também aquecer a economia, ano de eleição, então... É o pacote de bondades aí que pacote falam. de bondade, exato. Então, esse Desenrola 2.0, ele tem um limite para você pegar de valor? Como que funciona, né? Na prática, são dívidas de 90 dias a 2 anos que estejam em aberto, limitado a pessoas com renda de até R$ 8.100, tá? E aí, dito isto, você consegue negociar uma taxa mensal ali de 1,99 de juros. Então, está tendo desconto de 30% a 90%. Dependendo da dívida que você tem, você consegue ter ótimos descontos. Tá? E você parcela isso em até 48 vezes. Ou seja, quem quiser resolver, consegue resolver para voltar a ter crédito, para voltar realmente a ter um fôlego maior no orçamento. Tem alguma carência? Às vezes a gente vê alguns programas para empresas jurídicas com carência de mês para começar a pagar. No caso Desenrola, não. Não, tem que ser dívidas com mais de 90 dias vencidas ou até 2 anos, esse é o critério, tá? E a questão da renda. E tem um outro ponto agora, porque assim, essas dívidas bancárias que a gente considera é o cartão de crédito, é o limite da conta, que é o cheque especial, empréstimos, são essas coisas, tá? E um adendo agora diferente é que você pode usar o FGTS. Isso é bom e é ruim também. Por quê? Bom, dependendo do seu saldo, você pode usar até 20% do seu saldo para pagar a dívida. Então, como que funciona na prática, né? Você consegue, pelo aplicativo do FGTS, compartilhar a informação com o banco do seu saldo para você conseguir depois no banco negociar e usar o FGTS para pagar. Sim. Qual que é o critério? É que você use o FGTS para quitar a dívida como um todo. Então, um exemplo, se você tem uma dívida lá você tem um saldo lá de R$10.000, você tem uma dívida de 1.000, você consegue usar o saldo para você quitar, tá? Que é até 20%. Agora, se você tem essa dívida de 1.000 e você só tem R$3.000, 20% é 600. Não dá. E aí o que o governo fez? Ele consegue te ajudar para completar R$1.000. Então, essa diferença... ele permite que você use até R$1.000 do FGTS se você tiver menos para você quitar a dívida. Só que tem que ser para quitar e não para pagar parcial. Entendi. Tá? E por que eu falei ruim? Porque o governo ele te permite antecipar o FGTS, ele te empresta o seu dinheiro do FGTS e agora você pode usar para quitar dívidas. Ou seja, o FGTS ele é para momentos que você precise. Se você for mandado embora ou você mesmo pedir para sair, você tem um recurso para te proteger. Vai ter nada. Se você for consumindo, você não vai ter nada, exatamente. Então,
tem esses dois pontos aí de você avaliar se faz sentido ou não usar o FGTS. Você mesmo já tinha falado há um tempo atrás sobre o uso do FGTS, né, que às vezes não é tão bom assim, e é verdade, né, no momento que a pessoa vai precisar, ela vai ver, tá com um saldo ali pequenininho do FGTS, fala, pô, mas eu fiquei tantos anos ali, era para ter ali um valor bom, só que aí foi consumido por outras coisas. Exato, usar o FGTS para você amortizar um financiamento imobiliário aí faz sentido por conta da redução de juros. Agora, só para consumir dívida e depois te faltar na frente, então tem que tomar cuidado aí, é um ponto de atenção. Mas então se a pessoa pega o dinheiro, consegue, aí no mês seguinte ela já começa a pagar. Sim, aí você já faz o acordo ali. Diferente da outra vez que era o portal do Desenrola, você vai direto na instituição. Então você entra no aplicativo do banco, já vai ter lá a opção para você negociar. Então você consegue, normalmente eles pedem uma entrada, a entrada muitas vezes é menor, depois você começa a pagar de 30 dias as parcelas normal. E as pessoas que você falou de compartilhar informações, seria aquele Open Finance, né? Que você faz pelo aplicativo do FGTS, para você mostrar para o banco que você tem um saldo ali. Então tá? é fácil. Mas no mais, se você não for usar, direto no banco do aplicativo você consegue negociar. Bom, quem for precisar desse Desenrola 2.0, porque, como você falou, né, houve a necessidade, depois aí tenta fazer um planejamento financeiro que vale a pena para não precisar mais para frente, né? Exato. Aproveita a oportunidade de pagar com desconto, mas não ache isso normal e deixe de pagar para que daqui o ano que vem vai ter o Desenrola 3.0 e você vai levando a vida assim. Não é o caminho ideal. Não, olha, que você não fique mais enrolado, viu, com suas dívidas. Use, mas que assim, seja, fala assim, ó, em 2027 eu vou me programar para não ter dívida nenhuma, né? Que desenrole mesmo. Isso, com certeza. Bom, Marcos Vinícius, semana que vem você está de volta com muitos temas aí pro pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, é só mandar também pra gente, né? Com certeza, vai ser um prazer. E até o próximo Moda Economia com Marcos Vinícius. No próximo bloco tem seu Tá na Tela com o Lucas. Fica aí no seu jornal, volta já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Quer saber o que está movimentando as telas e as telinhas? O Lucas vem aí com o Tá na Tela. A palavra é sua, Lucas. Fala pessoal, Tá na Tela está no ar para te deixar informado sobre os lançamentos da semana e hoje de um jeito especial, tá? Mas antes de eu entrar em mais detalhes, já deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui do canal. Agora, o meu editor, roda a vinheta. Já começando esse nosso Tá na Tela especial, temos a primeira e a última indicação, ou melhor, a primeira e a única indicação desta quinta-feira, que temos o destaque da semana
como um dos heróis mais queridos do cinema. Vocês já devem ter pego aqui pela cor, né? Pelas cores. Coloquei essa aqui. É NBA, mas não tem nada a ver com basquete, tem a ver com azul e vermelho, que é Homem-Aranha. Ele está de volta às telonas com Homem-Aranha, Um Novo Dia. O longa que marca essa nova fase de Peter Parker, vivido por Tom Holland. Bom, e vocês se lembram que depois do último filme, a história agora é que Peter Parker e o Homem-Aranha precisam recomeçar a vida ali em Nova York, mas sem ninguém se lembrar de quem ele é. Ele vai enfrentar tanto esse problema quanto os novos desafios vividos, né, nessa nova ameaça que surge na cidade de Nova York. E a proposta desse filme é justamente rebuscar aquela ideia do amigão da vizinhança, focando mais no cotidiano do personagem, ou seja, algo mais normal, aquela essência clássica do Homem-Aranha que conquistou gerações. E olha, se você está pensando em assistir esse novo filme diretamente nas telonas, talvez seja uma boa ideia fazer aquela maratona antes. Então, bora relembrar todas as fases do Homem-Aranha nas telonas. Frank, você me atropelou com essa van! Para de choramingar. Você que sabe. Filho. E tudo começa no ano de 2002, com Tobey Maguire, naquela trilogia dirigida por Sam Raimi, que conquistou aí muitos fãs ao redor do mundo. Muitos até hoje apontam o Homem-Aranha de Tobey Maguire como sendo o melhor Peter Parker já colocado nos cinemas. Ele mostra justamente essa questão humana do Homem-Aranha, que morava num lugar zoado, sofre ali a perda do tio, tem toda aquela questão da aranha picareira, ele ganha os poderes e vamos vendo, né, essa evolução dele, tanto quanto Peter, quanto como Homem-Aranha, e também vemos a evolução dele do relacionamento, seja com a tia, seja com Mary Jane, e todas as questões que envolvem essa trilogia. Temos ele enfrentando vilões emblemáticos como o Duende Verde, depois temos o Homem-Areia, temos o Dr. Octopus, né, no segundo filme, pulei um aí, já fui pro Homem-Areia. Tem também o Venom no terceiro filme, o Harry aparecendo como Duende Verde nessa terceira produção. Então é um filme, ou melhor, são 3 filmes muito legais, que remetem muito àquela essência da época e ao que é o Homem-Aranha naquele momento, né, naquele período em que o cinema começa a conhecer os heróis de fato nas telonas. Então, para você que quer conferir, quer dar aquela rebuscada, quer voltar ao passado, aí, aquela volta no tempo com o cinema, você pode conferir esses 3 filmes que eu citei aí, tanto o 1, quanto o 2, quanto o 3, do Tobey Maguire, no HBO Max. Lembrando que alguns deles também podem estar disponíveis no Amazon Prime. Aí pode ser que seja aquele famoso aluguel, mas você... Não tem nenhum vilão fugindo aqui, tá? Foi só um efeito sonoro, mas você consegue conferir aí no conforto da sua casa. Bom, já na sequência temos a era espetacular Homem-Aranha, que vem com Andrew Garfield e mais 2 filmes do herói, mostrando muito daquela química entre o Peter Parker e Gwen Stacy. Então já nem é mais virado ali para Mary Jane, já é com a Gwen. E é um Homem-Aranha que ele é um pouco mais fiel aos quadrinhos, um Homem-Aranha mais jovem, mais sarcástico, que tem lá aquele jeito fiel dos quadrinhos, trazendo aquele ar um pouco diferente do que foi o Homem-Aranha de Tobey Maguire. Então nesses 2 filmes, além das grandes cenas de ação, que já puxam mais do que os 3 primeiros, temos o Peter de Tobey Maguire sofrendo com outras questões, como por exemplo, a perda de Gwen. Se você tomou um spoiler, meu amigo, eu sinto muito, mas estamos em 2026 e esse filme lançou quando eu era criança. Então, já deu tempo, né? Não era pra ter tomado spoiler. Mais brincadeiras à parte, você encontra esses 2 longas também no HBO Max e na Prime Video, talvez. Lembrando, temos essa outra questão, mas você consegue encontrá-los facilmente antes de seguir essa sua maratona de filmes do Homem-Aranha. E aí sim, em 2016, chegamos ao Homem-Aranha da era Tom Holland. Chegamos ao Homem-Aranha que entra de vez no universo cinematográfico da Marvel. Tom Holland estreou em Capitão América Guerra Civil e aí depois disso ganhou a sua própria trilogia, tá? Então tivemos De Volta ao Lar, com Peter Parker ainda aprendendo a ser herói. Em Longe de Casa, ele encara as consequências da perda de Tony Stark. E aí em Sem Volta para Casa, acontece aí um dos maiores eventos da história do personagem,
onde vemos reunidos esses 3 Homem-Aranhas que eu citei aqui. Então temos a geração do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e do Tom Holland se encontrando no mesmo filme que emocionou fãs aí ao redor do mundo. E hoje, lembrando você, De Volta ao Lar está na HBO Max. Longe de Casa pode ser encontrado na Netflix e Sem Volta para Casa está disponível para aluguel e compra nas principais plataformas digitais. Então esse último realmente disponível gratuitamente, você não deve encontrar por aí. E um bônus que eu trago para vocês é o Aranhaverso, né? Porque não dá pra gente falar de Homem-Aranha sem lembrar dessas animações. E aí, Homem-Aranha no Aranhaverso revolucionou o gênero com um estilo de animação totalmente diferente do que a gente já tinha visto. Temos o Spider aí de Miles Morales chamando a atenção com uniforme preto e vermelho, diferentemente do Homem-Aranha tradicional, que usa o azul e vermelho. E aí ele vai passando aí entre vários universos de Homens-Aranha ao redor de todo o universo. Vamos colocar assim, já foi repetitivo? Sim, mas é o que é esse filme. Inclusive está sendo muito esperada a sequência dele. Foi um filme que eu assisti e gostei bastante, tanto pelo estilo de animação, quanto pelas cores, o traço também usado nesse filme. E, cara, eu sou suspeito para falar da trilha sonora também. É um Homem-Aranha que chama muita atenção. Ele vai fugir bastante dessa história que conhecemos do Peter aqui do cinema, mas também é um Miles Morales aí que traz um Homem-Aranha muito legal, muito interessante. Vou dar um spoiler aqui que ele chega, né, a conhecer um Peter Parker, mas é um filme que chama bastante atenção. E também já gera uma ansiedade para o próximo lançamento dele. Tivemos, como eu falei, de trilha sonora, nomes como Don Toliver e Zapp Rock aparecendo nesse filme do Homem-Aranha. Então, fica a recomendação para você que não assistiu, quer assistir alguma coisa também fora desses que eu citei para vocês, fica a indicação de Homem-Aranha através do Aranhaverso que vem por aí, mas no Aranhaverso. Então você também consegue encontrá-lo no streaming, tá certo? E agora, meus amigos, é só separar a pipoca e escolher aí por onde você vai começar. Vai assistir em casa? Vai ser com o Tobey Maguire, com o Andrew Garfield? Vai começar só no do Tom Holland mesmo? Ou vai querer ver tudo? Você vai decidir. E também, é claro, depois já garanta seu ingresso e vá ao cinema assistir esse filmaço que está o novo Homem-Aranha. O Seu Tá Na Tela vai ficando por aqui. Na próxima semana voltamos com mais indicações das telonas para vocês. E ó, não se esqueça de compartilhar aqui comigo qual foi o Homem-Aranha que mais marcou a sua trajetória. Qual foi o filme do Homem-Aranha que mais te chamou a atenção? Eu te espero na próxima semana. Um abraço. E depois dessa dica aí muito especial, a gente fica por aqui. Uma excelente noite para você. Até amanhã.